Nesse instante, irmãos, vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 1 até o versículo de número 13. Livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Oremos nesse instante, irmãos. Senhor, mais uma vez, nós pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe na exposição da Tua palavra. Sabemos, ó Senhor Deus, o significado deste texto para nós, ó Deus, tanto nos dias passados, quanto nos dias presentes e nos dias futuros, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, que o Senhor nos conceda graça para verdadeiramente, Senhor, conhecer dela. Assim nós te pedimos, ó Pai, pela iluminação do Teu Santo Espírito, na dependência do Senhor que fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, olhando para os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vemos um mundo perfeito que foi criado por Deus. Deus havia criado tudo muito bom, no prazo de 6 dias. Deus havia estabelecido um local, um santuário, criado um jardim, onde Ele havia criado e colocado o homem para ali governar juntamente com a sua esposa. Ali, Deus deu ao homem a capacidade, a missão de poder desenvolver aquele jardim, cuidar daquele jardim, desenvolver a terra, amar a sua esposa. E ali naquele jardim Deus se manifestava e tinha um relacionamento específico com o homem. Deus havia criado aquele lugar para ser um local de verdadeira adoração, um local de verdadeiro deleite para o homem, onde a verdadeira felicidade atrelada ao relacionamento com Deus pudesse ser visto, pudesse ser vivenciado e experimentado pelo primeiro homem e pela primeira mulher. No entanto, Deus ali ainda fez com eles um pacto, colocou várias árvores no jardim para que eles pudessem desfrutar de cada uma delas.
Deus deu a provisão para o seu corpo físico, deu a provisão para a sua vida espiritual, mas uma árvore especificamente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ordenou a Adão que dela não comesse. E aquilo ali então foi estabelecido como uma espécie ali de primeiro pacto que Deus havia feito com o homem. Deus tinha um propósito específico ao colocar aquela árvore no jardim. A ideia era que pela obediência do homem, Deus fosse ainda o aperfeiçoando com o passar do tempo. E ali então o homem e a mulher viveram neste jardim e estavam sendo submetidos àquele teste de não comer. Na verdade, eles não tinham necessidade de comer daquela árvore, porque havia todas as árvores que eles precisavam para o seu sustento. Havia a presença do próprio Deus que os ensinava todas as coisas. A comunhão entre homem e mulher, o relacionamento perfeito entre os dois. E os dois então viveram em perfeita harmonia, como diz nos contos de fadas, felizes para sempre. Até que entra alguém na história e, vamos dizer assim, coloca abaixo tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era perfeito. Aqui nesta cena que nós estamos, nesse relato que nós acabamos de ler no capítulo 3, Moisés conta a história de como aquele paraíso perfeito, de como aquele lugar idílico, como aquele lugar tão precioso foi praticamente arruinado por causa da entrada de um vilão da história, por causa da entrada de um ser que até então nem sequer havia sido mencionado nos 2 primeiros capítulos do relato. Aqui Moisés, com o intento de ensinar ao povo de Israel, que estava ali nas planícies de Moabe, aguardando para adentrar então a terra prometida, ele queria contar ao seu povo a maneira como o mal passou a existir, a maneira como o pecado, a transgressão passaram a existir, a maneira como o homem estava longe de Deus, foi distanciado daquele Deus perfeito e bom, que fez todas as coisas para a sua glória. Ele quis mostrar como a desobediência dos primeiros pais, elas afetavam ainda a vida daquela comunidade no deserto, e como isso afeta não só o povo de Deus, mas a toda a humanidade, inclusive a nós, nos dias de hoje. Aqui, meus irmãos, Moisés, ele intenta contar verdadeiramente, ensinar com este relato, trazer esse seguinte ensino, que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e se esconderam, por isso eles estavam afastados de Deus. Com este relato ele quer mostrar como que surgiu de fato toda a maldade, toda a transgressão que existe na face da terra. E por que ele vai mostrar depois a necessidade de nós nos apresentarmos diante de Deus em sacrifícios, de nós termos um Deus que nos reconcilia consigo mesmo. E aqui então, este relato, ele está dividido, nesta primeira parte deste relato, em 3 cenas especificamente, que vai mostrar este ensino da desobediência do homem e da mulher, por meio da serpente que adentra o jardim tão maravilhoso de Deus. A primeira cena vai nos mostrar dos versículos de número 1 a 5, como esta serpente engana a mulher. A segunda cena, nos versículos de número 6 e 7, mostra a desobediência, o ato de desobediência verdadeira do homem e da mulher. E os versículos de 9 até 13 mostram a terceira cena deste relato, que apontam as consequências do ato deles de terem comido deste fruto proibido, da desobediência que eles tiveram para com Deus. Então, vejamos nesse instante a primeira cena, a primeira parte dos versículos de 1 a 5, o que o texto nos diz especificamente. Aqui, a primeira cena mostra a serpente enganando a mulher.
Diz assim o texto bíblico: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui então, de um modo tão inesperado, naquele jardim maravilhoso, entra um personagem, a serpente. E aqui, meus irmãos, eu sei que nós especulamos tantas e tantas coisas com relação a essa serpente. Nós nos perguntamos de onde ela veio, o que ela estava fazendo ali, como que ela conseguiu chegar naquele jardim, por que Eva deu ouvidos a uma cobra que fala. Nós perguntamos a tantas coisas a respeito desta cena em especial, e com relação a essa serpente que está no jardim. Alguns acham que isso é apenas uma metáfora, ou alguma coisa simbólica. Pelo contrário, o texto nos dá aqui a ideia de um relato verídico que aconteceu mesmo. No entanto, Moisés aqui, ele não tem muita preocupação em mostrar a origem dessa serpente, da onde ela veio, ou quando ela se tornou má, quando que ela teve o coração corrompido. O que se sabe pelo texto de Gênesis, e à luz daquilo que os seus leitores, os seus ouvintes estavam escutando de Moisés, que ela era um dos animais selváticos que Deus havia criado. No entanto, a palavra cobra, serpente, e a ideia que não significa simplesmente ela pode ser uma serpente mesmo, poderia estar ligada a qualquer outro réptil. A indicação mais precisa é que era uma cobra mesmo, mas essa palavra, ela era muito comum nos dias ali de Moisés, especialmente dentro da mitologia do Antigo Oriente Próximo. Os outros povos, eles tinham a serpente ali como um dragão, ou então pelos próprios judeus foi relacionada com um leviatã, ou seja, um ser mitológico, um crocodilo. O autor aqui não identifica como um animal, o autor a identifica como um animal criado por Deus. No entanto, nas outras religiões ali, ela simbolizava a cobra, a serpente, era símbolo muitas vezes de sabedoria, de astúcia, como diz o texto. Vai ser relacionada à vida, à morte, à imortalidade, à sensualidade e coisas do tipo. Se você pegar dois relatos mitológicos da época, como a epopeia de Gilgamesh, nós vamos ver algo parecido com aquilo que Gênesis está propondo, que Gênesis conta. Na verdade, Gilgamesh, ele tem a oportunidade de ser jovem para sempre, e ele joga essa oportunidade fora, quando uma serpente o engana e faz com que ele coma de uma planta mágica. Isso num relato ali babilônico. Também a serpente, na cultura suméria ali do Antigo Oriente Próximo, era considerado um deus, governante do mundo dos mortos, possuidor do trono da terra. Ele era chamado como árvore produtiva, inabalável, e muitas vezes eram adorada pelos povos pagãos da época. A serpente aqui, meus irmãos, ela está relacionada especificamente, como nós vamos saber pelo livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, e no capítulo 20, veja, apenas no último livro da Bíblia, no último livro, depois de tantos anos, que nós entendemos que essa serpente se trata de Satanás. Essa serpente se trata especificamente do diabo, do grande opositor de Deus.
Por isso, meus irmãos, ela é introduzida de uma forma assim meio que impactante no texto, sem não nos dar origem a respeito de onde ela veio. E a Bíblia, de uma forma geral, ela não nos dá muitas informações a respeito de Satanás. Mostra apenas a sua ação contra o povo de Deus, mostra a sua ação de opositor de Deus, de antagonista de Deus e do seu povo no que diz respeito a todo o processo, toda a história da redenção dos atos de Deus. E a gente tem poucas evidências de onde ele veio, como ele foi criado, como que ele caiu. Existem até alguns textos bíblicos, como o texto de Isaías 14, que na verdade está relacionado mais ao rei da Babilônia, que eles aplicam essa ideia da queda de Satanás, mas nós não temos sequer fatos, vamos dizer assim, reais de como que se deu a queda desse ser. Sabemos pela palavra de Deus que ele era um ser criado por Deus e que em algum momento da história ele havia se rebelado contra Deus e então adentrou ali ao jardim de fato que Deus havia criado. E por meio dele, da sua tentação e das atitudes do ser humano, o mal adentrou o mundo. O mal adentrou toda a nossa realidade. No entanto, irmãos, o propósito da Bíblia aqui é mostrar que essa serpente não era como as outras serpentes também que existiam, pois vai dizer que ela era o mais astuto ou o mais sagaz de todos os animais selvagens que Deus havia criado. Ou seja, a ideia talvez que nós temos é que um próprio Satanás possuiu o corpo de uma serpente. E então, de uma forma, ela enganou Eva com relação a tudo aquilo que ela tinha, tentou Eva com relação àquilo que Deus tinha ordenado a eles. E veja que a palavra astuto, sagaz, ela nem sempre tem uma conotação negativa. Na verdade, se você for olhar, a palavra ela vai ser muito encontrada nos livros de sabedoria, como Provérbios, que mostra o homem, que fala do homem prudente, que fala do homem sábio, a sagacidade, a astúcia, que necessariamente não está relacionada a um adjetivo ruim, mas quando ela é aplicada à serpente, ela quer realmente trazer essa conotação ruim de tudo aquilo que ela fala, de tudo aquilo que ela diz. E como que o texto mostra a sagacidade? Como que o texto mostra a astúcia da serpente? Pelas falas que ela dirige a Eva. Pela maneira como a qual ela se relaciona com o homem e a mulher. A maneira pela qual ela diz as coisas que ela diz. A maneira enfática como ela emprega as suas verdades, meia-verdades, ou no final das contas, mentiras. Então, aqui o autor, Moisés, está destacando isso, destacando a atitude deste animal, de falar, de ser o mais sagaz, de receber então ali a proposta, de fazer uma proposta a Adão e Eva com relação àquilo que Deus já havia ordenado a eles. A existência da serpente, meus irmãos, revela que o mal já existia antes da desobediência de Adão. De algum ponto, entre o sétimo dia e ali ao relato da queda, havia acontecido nas regiões celestes, a queda de Satanás, a queda desse ser, desse mal, e o mal então adentrando, estando atrelado de alguma forma ou outra, intrínseca a este ser. E aqui então, este casal, o primeiro casal, ele passaria pela primeira prova, pelo teste então que Deus havia proposto ao colocar aquela árvore no jardim. Até tudo estava bem, até que alguém, de maneira externa, adentra o santuário de Deus, o jardim de Deus, para testar aqueles dois seres humanos, o homem e a mulher. E aqui então, se eles passassem pelo teste da obediência, em obediência, eles trariam coisas positivas e harmoniosas para a vida deles.
Mas, se o teste desembocasse em desobediência, nós vemos aqui o que aconteceu, que foi o rompimento das relações harmoniosas que Deus havia estabelecido. A obediência lhes acarretaria em vida com Deus, a desobediência em morte. E veja, qual foi a primeira palavra que a serpente disse? É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? Veja, a forma como ela se apresenta, a forma como ela aborda a mulher é uma forma sutil, baseado na sua sutileza, e ela então apenas apresenta, talvez trazendo uma aparente e inocente dúvida com relação àquilo que havia sido dito da parte de Deus. E Eva, como uma boa ouvinte, como sendo um ser imagem e semelhança de Deus, ela vai à defesa de Deus. Ela diz assim: não, você está enganado. Deus nos deu todas as árvores do jardim para comer. Você está equivocada. Mas da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer dela. E sabe de uma coisa? Nem tocar nela. Veja, meus irmãos, que um autor ele vai dizer aqui que Eva, ela pode ser considerada a primeira legalista do mundo, porque ela criou uma lei que Deus não havia criado. Deus havia dito que eles não tinham de comer, mas não falou nada no que diz respeito a tocar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva criou uma interpretação da lei de Deus para si mesma, de que se ela tocasse aquele fruto, ela já seria assim, consumida, morreria na hora, naquele instante. E muitas vezes nós vemos essas questões sendo atreladas até aos nossos dias. Às vezes nós temos um desejo positivo de obedecer a Deus, mas criamos diversas leis que Deus não criou, impomos às outras pessoas para que elas usem daquilo, para que elas não descumpram o mandamento de Deus. Foi o caso, por exemplo, dos fariseus nos dias de Jesus Cristo. Eles tinham os mandamentos, as leis de Deus, que eram em torno ali de 400 leis. Eles criaram muito mais. E com isso eles impunham o que sobre as pessoas? Jugo. Eles impunham o que sobre as pessoas? Peso. É a mesma ideia, não faça isso, não jogue bola para você não brigar com as pessoas que estão lá. O futebol é um ambiente de muita contenda, onde as pessoas falam palavrão, onde as pessoas xingam umas às outras, então é melhor não jogar futebol para não querer descumprir esse mandamento de Deus, de não ofender a Deus. Veja, não tem nada a ver. Deus não nos diz nada claramente a respeito disso. Então Eva portou-se desta maneira, ela tinha uma interpretação, e ela chegou no ponto onde Deus queria que ela chegasse. A serpente enganou Eva ao dizer que Deus não era bem aquilo que eles pensavam. Veja, se num primeiro momento a palavra da serpente pode ter parecido inocente, pode ter parecido desproposital, neste momento, Eva teria que abrir bem os olhos dela, abrir bem os ouvidos e se lembrar daquilo que Deus disse a respeito dela. Mas ela acreditou naquilo que a serpente disse. E a serpente conta 3 mentiras especificamente com relação ao ser de Deus. Primeira coisa, ela vai dizer assim: olha, Deus disse que vocês morreriam se vocês comessem dessa planta, dessa árvore. Mas na verdade, certamente vocês não morrerão. E aqui a ideia, quando ela está construída na língua original, mostra essa ênfase mesmo: olha, certamente. É claro que vocês não vão morrer. Vocês estão sendo enganados por este Deus. Esse Deus não é quem vocês pensam que Ele é. Vocês estão servindo, adorando, mas Ele está privando de vocês de algo que é direito de vocês, de algo que vocês precisam para a vida.
E aqui então ela traz essa primeira mentira. A serpente contradiz diretamente a Deus e apresenta o fruto da árvore proibida como algo que vale a pena ser obtido. Vai mostrar para eles, olha, vocês não precisam se contentarem em obedecer a Deus, vocês podem por si mesmos obter conhecimento das coisas. O que a serpente propõe, além disso, ela vai dizer assim, que os olhos deles se abririam. E é claro que isso não é uma mentira de uma forma completa, é uma verdade, os olhos deles se abriram, como o próprio texto narrador vai dizer, e depois como o próprio Deus vai dizer a respeito do homem e da mulher, que eles eram agora conhecedores do bem e do mal, os olhos deles se abriram, mas ela não contou de fato de que maneira isso se daria. O que ela vende, né, parece aquele vendedor daquelas coisas mais absurdas, né? A serpente aqui mostrando um objeto que deve ser comprado a todo e qualquer custo. Ele vai destacar aqui que os olhos deles se abririam e eles seriam, a terceira mentira, iguais a Deus, semelhantes a Deus. Veja o que ela está despertando no coração da mulher e do homem, a cobiça. E aqui, meus irmãos, é algo que vai de forma muito mais profunda, aquilo que nós estamos vendo especificamente. A serpente, ironicamente, propõe à mulher que, se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, semelhantes a Deus. E o que foi feito? Como que o homem e a mulher foram feitos por Deus? Imagem e semelhança de Deus. Eles já eram parecidos com Deus. Eles já carregavam em si a imagem do Senhor. Veja a sutileza das palavras. Veja como que ela foi induzida a este tipo de pensamento. E ainda, ele vai dizer aqui que eles seriam conhecedores do bem e do mal. A ideia aqui é que verdadeiramente Deus, ele não estava querendo privar o homem e a mulher de conhecerem as coisas, de terem entendimento, conhecimento a respeito disso. Mas quando essa palavra aqui está atrelada, ela de uma forma implícita mostra a experiência com relação ao bem e ao mal. Conhecimento na Bíblia, ele tem várias nuances, não apenas um conhecimento que adentra a questão da nossa intelectualidade, mas também abrange a ideia de coração, de experimentar as coisas. Você vai ver essa palavra sendo utilizada no Antigo Testamento de diversas formas, até mesmo para relações sexuais. Depois, nas Bíblias antigas, você vai olhar, por exemplo, quando diz lá que Adão e Eva eles tiveram relação sexual, diz que Adão conheceu Eva. Ou então, posteriormente. Então, a palavra conhecimento, ela emprega muito mais do que simplesmente algo relacionado a um entendimento intelectual, a um fato que está acontecendo. Deus não estava privando o homem e a mulher de receberem conhecimento, mas Ele estava privando o homem e a mulher de experimentarem de determinadas coisas que eles não deveriam experimentar. De conhecer de uma forma inapropriada a parte de Deus. Porque a proposta da serpente é o quê? Autonomia. Vocês não precisam de Deus para conhecerem as coisas. Vocês podem caminhar com as suas próprias pernas. Vocês não devem viver como escravos de Deus nesse paraíso. Eles querem que você simplesmente trabalhe e cultive a terra e guarde esse jardim. Deus, Ele não se apresenta a vocês verdadeiramente como Deus tão bonzinho que Ele parece ser. A proposta da serpente vai além, é constituída de meias verdades, é constituída de fato de coisas que tinham ali o seu ponto verdadeiro, mas a forma como ela perverte a verdade de Deus, a forma como ela coloca as coisas, é então a grande mentira que eles têm, que ela diz a Adão e Eva. E veja, irmãos, que não apenas isso, mas ela
a serpente aqui também subverte a instituição do próprio matrimônio, desviando o homem e tentando a mulher a usurpar a sua autoridade. Ela não procura diretamente o cabeça, ela não procura diretamente o líder, ela procura aquele que é considerado o vaso mais frágil, a quem o homem deveria proteger. E não pense você que Adão estava lá dormindo enquanto Eva estava ouvindo tudo aquilo, não. Porque é a pergunta, né? Nada se fala de Adão até aqui, só se fala da Eva. Então a culpa é da mulher mesmo. Pelo contrário, irmãos, os versículos 6, como nós vamos ler posteriormente, diz que Adão estava lá o tempo todo com ela. A ideia do texto é que enquanto havia esse processo de tentação, Adão estava ouvindo as palavras da serpente, estava junto com ela, estava lá o tempo todo. E qual foi a atitude dele? Semelhante à de Eva: deslumbre, cobiça, ficou ali, entendeu, encantado com aquelas palavras, iludidos, enfeitiçado. E o que ele deveria fazer? Ele deveria tirar isso. Não, meu amor, Deus não disse nada disso não. Vamos para cá, ó, lembra do teste que Deus falou que a gente ia ser submetido? Lembra que Deus falou veementemente para nós não comermos dessa árvore? Vamos embora, não dá ouvidos para esse animal não. Eu nunca vi esse animal falando, como que ele despencou a falar agora? Mas ele ficou omisso, ele foi conivente o tempo todo. E enquanto isso, a serpente estava subvertendo a instituição do matrimônio. O esposo é tido como responsável por haver obedecido a ela. A serpente enfatiza a proibição de Deus e não a sua provisão. Veja o que a serpente faz. Ela quer destacar um descontentamento no coração de Adão e Eva com relação a tudo que Deus fez. Veja, Deus havia colocado todas as árvores do jardim para que eles não pudessem comer. E ela então focou naquela árvore proibida e disse então, mostrando para eles que Deus não era tão bom assim, desencadeando sentimentos de descontentamento para com Deus, de dúvida para com Deus. Será que Deus verdadeiramente é esse Deus que eu estou servindo? Será que Ele é tão bom assim? Será que Deus ele age dessa maneira? Despertando dúvidas no coração, pervertendo aquilo que Deus disse de fato, aquilo que Deus era, lançando dúvidas sobre a sinceridade e negando a fidedignidade do mandamento de Deus, dizendo, vocês não vão morrer não. E de fato, meus irmãos, você pode pensar assim, mas eles não morreram. A morte aqui representada é muito além daquela morte que nós vimos como física, mas a morte espiritual. Veja então o que acontece na segunda cena, nos versículos de número 6 a 8. A segunda cena, o homem e a mulher desobedecem a Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras para fazerem uma cinta, e se esconderam do Senhor. Ao ouvirem que Deus andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus por entre as árvores do jardim. Veja que a mulher, primeiramente, tendo dado ouvidos àquilo que a serpente diz, ela viu. E a ideia aqui realmente mexe com os sentidos sensoriais. Por isso que nós não acreditamos na ideia de um fruto que é simplesmente metafórico, ou alguma coisa que não existia, era apenas uma figura de linguagem, ou um recurso simplesmente da literatura hebraica para mostrar a desobediência. Mas ela vê algo que chama a sua atenção, que desperta os seus olhos, que desperta a cobiça que até então ela talvez nunca tinha experimentado no seu coração.
Ela vai dizer que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Essa expressão realmente traz o desejo de cobiça, de desejar aquilo mais do que tudo, de você desprezar tudo aquilo que você tem e focar somente naquela coisa em específico. Mostra aqui que verdadeiramente a árvore era agradável para dar entendimento. Ou seja, eu posso conhecer todas as coisas, eu posso entender e experimentar todas as coisas. Eu não preciso de Deus para poder obter conhecimento e experiências na minha vida. Veja como que aquilo chamou a atenção dela e consequentemente do próprio Adão, porque ela tomou, os verbos aqui, tomar, comer, dar, para o seu marido, e ele comer também aponta uma característica perfeita dessa ação, mostrando que eles verdadeiramente fizeram isso com conscientes daquilo que eles estavam fazendo. Não simplesmente assim, eu estou fazendo, meio que contrariado, mas será? Como se alguém me desse um copo d'água e disse, olha, experimenta esse suco aqui, de uma fruta que eu nunca vi na minha vida. É gostoso. Mas será que eu devo? Será que eu vou experimentar? Eu bebo um pouquinho? Mas será? Não sei não, hein? Não foi isso não, irmãos. Eles fizeram de forma pronta, de forma bem consciente daquilo que estava acontecendo com eles. Comer aqui, você vai ver em várias outras, essa palavra é utilizada em várias outras passagens do Antigo Testamento, e às vezes ela traz uma ideia aqui, especificamente como uma atitude sacramental. Lembra que quando Jesus Cristo instituiu a ceia, ele falou, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vocês, tomai o cálice, bebei dele todos. A ideia aqui era realmente que eles estavam apontando para algo muito mais do que simplesmente saciar uma fome ou um desejo físico que eles tinham. Eles estavam providos de todas as árvores do jardim, eles não estavam com fome de nada. O desejo deles aqui era uma questão muito mais espiritual, um desejo de fazer aquilo que Deus realmente não queria que eles fizessem. E então, depois de comer, quais foram os efeitos disso? A mulher dá ouvidos às mentiras da serpente e come o fruto. E depois de comerem um fruto, o homem e a mulher agora experimentam o mal, fazendo separação entre o próprio julgamento moral e o julgamento de Deus. E eles agora, então, diz o texto que os olhos deles foram abertos. E a primeira coisa que eles viram foi o quê? Que eles estavam nus. E o que isso representa, meus irmãos? O que isso representa diante de Deus? Diante dele, eles verdadeiramente não tinham consciência da nudez deles, eles viviam felizes, eles viviam de fato confiantes naquilo que o Senhor fez por eles. E a primeira coisa que acontece quando eles comem do fruto é estar conscientes da sua nudez. Vergonha, culpa, medo começa a adentrar o coração deles, e isso mostra então que eles estavam experimentando algo diferente, totalmente diferente daquilo que a serpente lhes propusera. Medo, culpa, a ponto deles eles confeccionarem para si ali umas cintas de folhas de figueira. E é interessante que as folhas de figueira naquela época, elas eram associadas a rituais de fertilização pelos cananeus, ou então pelos povos do Oriente Próximo. E eles cozeram aqui, eram folhas pequenininhas que não conseguiam cobrir nada, entendeu? Para vocês verem a ideia deles, assim, de querer cobrir as coisas. E a primeira coisa que eles fizeram foi isso, e se esconderem por entre as árvores do jardim. A consciência despertada com relação ao pecado, em consequência, a vergonha, leva ao temor e à tentativa de se esconder, mostrando claramente a natureza decaída da humanidade, e desde então até o presente. E aqui, meus irmãos, R.C. Sproul vai falar algo interessante a respeito deste ensinamento, que essencialmente
o pecado é a falha em confiar em Deus, que envolve incredulidade e autonomia, e se manifesta tanto na nossa falha em fazer o que Deus ordenou, quanto em fazer aquilo que Ele proibiu. Pecado é a nossa falha em confiar em Deus. E eles não confiaram em Deus. Eles olharam para si e viram realmente completamente opostos um ao outro. E esconderam-se diante de Deus. E então a terceira cena, ela vai mostrar isso com mais clareza ainda. Quando Deus então chama, ouve-se, Adão e Eva ouvem o Senhor passeando pelo jardim, e a ideia aqui realmente, irmãos, nos remonta a uma teofania. O que é uma teofania? Era quando Deus se manifestava em uma forma humana, ou em alguma forma física neste mundo, e depois desaparecia. Então a ideia ali de Deus estar passeando ali por entre o jardim, na viração do dia, era algo que realmente traz a ideia de que Deus costumava fazer isso com eles. E quando eles ouviram ali a voz do Senhor, ou então os passos do Senhor, o ruído do Senhor andando por entre o jardim, eles se escondem. E aqui mostra, o texto diz que ele passeava sempre no final do dia, no momento mais frio ali do dia, no momento mais suave, do clima mais suave de toda aquela terra. Para você ver que Deus gosta de frio, viu? Deus se manifestava naquele lugar, e então ele tinha um relacionamento, conversava com o homem, conversava com a mulher, mas naquele dia eles se esconderam, eles tiveram medo. E aqui realmente o medo não é aquele medo que remonta a temor, reverência, mas o pavor mesmo de Deus, da voz de Deus que eles estavam ouvindo ecoando pelo jardim. É semelhante àquilo que os filhos de Israel experimentaram quando eles viram Deus no Monte Horebe, aquele monte com fogo, com chamas, com raios e tempestades ali sobre eles. Deus se manifestando naquele monte, o povo de Israel recuou de medo daquilo que Deus poderia fazer com eles. A mesma ideia. E então Deus chama pelo homem. Veja, que diferente da serpente, ele não vai até a mulher. Deus não vai ser pego de surpresa aqui não, gente. A ideia é que às vezes a gente tem, nossa, Deus não sabia que isso ia acontecer. Nossa, Deus estava desprevenido. Como que Deus, que Deus sentiu? Será quando ele pudesse pegar Adão e Eva ali nesse momento? Com a boca na botija, escondendo os seus pecados. Deus não foi assim. Ele sabia que isso ia acontecer. E na verdade, ele tinha um propósito para que isso acontecesse. Propósito que ele vai estabelecer no final dessa narrativa. E aqui então ele chama Adão, onde está você? E Adão responde para ele, eu ouvi a sua voz no meio do jardim, eu tive medo, me escondi, eu tive medo porque eu estou nu. Então Deus pergunta, mas quem fez você saber que estava nu? Você comeu da árvore que eu tinha proibido você de comer? E qual foi então a resposta de Adão? A mulher que me deste, ela deu para eu comer e eu comi. Ela me deu o fruto para comer e eu comi. Irmãos, veja como que a natureza caída está se manifestando aqui. Primeiramente, ele se volta contra Deus. Aquela mulher por quem ele tinha feito um poema, carne da minha carne, osso dos meus ossos, essa sim, essa pode corresponder diretamente comigo, essa é a minha companheira de vida. Oh Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome pela mulher que tu me deste. No primeiro problema, ele foge da sua responsabilidade, foi culpa dela, foi o Senhor que deu, viu? Foi a mulher que o Senhor me deu que fez isso. Em última instância, culpando o próprio Deus pela atitude, pelo que tinha acontecido com ele. Culpa Deus, culpa a mulher. Em vez dele proteger, em vez dele mostrar o quê? Instruir. Porque ele era o cabeça, ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim, de primeiramente impedir que seres estranhos adentrassem aquele jardim.
Ele não cuidou disso. Ele não cumpriu direito o seu mandato ali que Deus havia dado para eles. Como guardião, ele falhou. Em segundo lugar, ele permitiu que este ser falasse com a sua mulher, e ele, tendo ouvido tudo aquilo, foi conivente. Deus foi procurar Adão porque o pecado dele é muito mais severo do que o de Eva. Por causa dele a terra foi amaldiçoada. Por causa dele as coisas caíram. Porque foi a omissão dele enquanto homem. E quantos de nós hoje, homens, replicamos essa omissão em tantas áreas da nossa vida? No nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa família, no nosso dever de podermos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Replicamos essa mesma mazela que Adão estava cometendo. Replicamos isso. E só depois, então, que ele chega e fala para Eva: o que é que você fez? Por que você fez isso? E ela então diz: a serpente me enganou e eu comi. Eu acho que há mais sinceridade nas palavras de Eva do que nas palavras de Adão. Isso é uma opinião minha. Mas ambos aqui mostram, irmãos, o quanto o relacionamento deles, a queda já havia afetado todo o relacionamento que eles tinham. A queda implica especialmente em morte. Separação. Separação de Deus. Separação um do outro. Separação implica que no vínculo com a própria criação nós teremos consequências. Veja o ato terrível que isso aconteceu, irmãos. Que foi isso. E aqui então eu finalizo com algumas aplicações para nós neste dia. O surgimento do mal, irmãos, está ligado à queda de Satanás e ao pecado do homem. Eis aqui um grande mistério. Alguns vão tentar fazer várias reflexões a respeito disso. E eu falo para você, não é uma reflexão fácil. Ela remonta desde os primórdios da igreja. É certo que o mal, ele não é uma substância como Deus, igual a Deus, ou então aquele oponente, né, todo poderoso, onisciente de todas as coisas. Ele certamente existe porque Deus, de alguma forma, o tem sustentado, e de alguma forma, ele existe para cumprir propósitos específicos do Senhor. E ele adentrou aqui não porque Deus faz o mal, ou porque Deus cria o mal, ou porque Deus pratica o mal. Ele adentrou por meio da serpente e por meio da desobediência do homem. Ele adentrou, ele passou a existir em um determinado momento, que nós não sabemos julgar, e a Bíblia não nos traz com clareza a respeito dessas coisas. No entanto, nós podemos afirmar que Deus, ele não pratica o mal, ele não é o autor do pecado, como diz a nossa própria confissão de fé. Ele verdadeiramente não pode fazer o mal em nenhum momento. Se o mal existe, é porque ele é praticado por outros seres, seja os espirituais, como o Satanás, os seus demônios, ou então seja pelos seres humanos que foram contaminados pela tentação. Em segundo lugar, irmãos, eu destaco que, como pecadores, nós somos tentados pelo diabo a duvidar da soberania e da bondade de Deus o tempo todo. Veja que o diabo, ele não vem com mentiras completas, ele vem com meias verdades muitas vezes. Ele nos aborda na nossa vida de diversas maneiras, mostrando: mas isso não é desse jeito, não é bem assim que a Bíblia fala. Quando Deus fala para a gente não se afastar de toda a imoralidade sexual, isso não quer dizer, olha, você pode olhar um pouco de pornografia aqui que não vai fazer mal nenhum, você precisa disso para poder verdadeiramente entender como funcionam as coisas, né, coisas semelhantes. Ele vem com meias verdades muitas vezes. Ele se aproxima de nós, irmãos, de uma forma que muitas vezes nós damos ouvidos, porque ele vem de forma sutil. Ele adentra universidades, ele adentra governos, ele adentra igrejas,
com uma fala muitas vezes suave, mansa, mas no final você vai podendo identificar a mentira, porque ele vai tocar em questões fundamentais da nossa fé. Dr. Russell Shedd, ele estabelece aqui quatro ciclos da tentação. Ele vai dizer, ele vai nos mostrar 4 estágios da tentação. Curiosidade, é o que Eva teve em primeiro lugar. Depois, insinuação de dúvida, ou seja, ela começa a ouvir as dúvidas que o diabo coloca no seu coração. Em terceiro lugar, incredulidade, ela já não acredita mais naquilo que Deus é e naquilo que Ele fez, conforme revelado por Deus. Em quinto lugar, desobediência. Eis aqui o caminho da apostasia, se nós completarmos esse caminho. Curiosidade, insinuação de dúvida, incredulidade e desobediência. No entanto, irmãos, sabemos que Jesus Cristo, ele passou por esses mesmos estágios de tentação. Quando ele foi tentado no deserto, quando ele foi tentado pela mesma serpente que tentou Eva, ele passou em todos esses estágios e não caiu verdadeiramente diante de Deus. Ainda assim, irmãos, termino dizendo que o pecado, sobretudo, afeta nosso relacionamento com Deus, mas também com o nosso próximo e com a criação. O texto nos deixa isso de modo enfático. Por que nós não queremos nos relacionar mais com Deus? Por que muitas vezes nós somos tão preguiçosos com relação à sua palavra, com relação à igreja? Por que muitas vezes nós agimos de uma forma tão letárgica para com Deus? Priorizamos tantas coisas na nossa vida e menos no nosso relacionamento com Ele. A nossa carne, o desejo do nosso coração é se opor a Deus em todas as coisas. É se opor a qualquer mandamento do Senhor. Por que os nossos relacionamentos, especialmente o matrimonial, é tão conturbado? Por que sempre nós manipulamos um ao outro? Temos tendência a mentir um para o outro, a querer usar um do outro de forma equivocada, por causa da queda. Veja, a primeira coisa que a queda afetou foi o relacionamento com Deus e o relacionamento entre o homem e a mulher, o casamento. Veja como que o pecado afeta a nossa vida com Deus, a nossa vida com o cônjuge e também a nossa vida com as pessoas ao nosso redor. Por que o trabalho hoje em dia parece tão ruim? Por que muitas vezes nós lidamos com o nosso trabalho de forma pesarosa? Por que relacionar-se com as pessoas é tão difícil? Este relato nos traz a resposta. Porque nós somos caídos, herdamos o pecado de Adão. O mesmo pecado que estava lá, com ele, presente no coração dele, está presente na nossa vida. No entanto, irmãos, nós paramos aqui neste texto, mas o texto continua. Ainda haverá mais consequências a respeito de tudo aquilo que aconteceu. No entanto, Deus ainda, nesse mesmo relato, proverá o Redentor, porque Ele não deixaria o homem e a mulher que Ele criou no estado que eles estão. E aqui, nesse capítulo 3, já nos é dada a esperança do Redentor, que seria o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, perdoa-nos, Pai, porque verdadeiramente pecamos contra Ti. Senhor, quantas e quantas vezes nós somos iludidos por falsas ideias, por encantamentos, por feitiços, ó Deus, por palavras que parecem muitas vezes ser dúvidas honestas, coisas boas e que nos conduzem a um caminho, meu Senhor, de incredulidade, um caminho de desobediência. Como os nossos pais pecaram, assim também nós pecamos, meu Senhor. Como os nossos pais fizeram diante de Ti, assim também nós fizemos. E por isso pedimos o Teu perdão nesta hora. Rogamos a Ti, Senhor, ajuda-nos a olhar para o Teu Filho Jesus Cristo.
Louvamos ao Senhor, porque ainda no meio disso tudo, o Senhor não desistiu do seu povo, mas o Senhor enviou o nosso Redentor, em quem nós temos a remissão e a salvação dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Por isso, nós agradecemos no nome do teu Filho. Amém.